E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um crime que muitas vezes a gente não sabe que é um crime que está acontecendo com a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre o crime de stalker, né? Que é um nome em inglês, mas que pra gente é o crime de perseguição, tá? Então, perseguir alguém é crime, tá? E a gente vai entender hoje como que é crime, quando que isso se torna crime, tá bom? Então a gente tem uma lei que ela foi criada em 2021 e essa lei altera o Código Penal. Ela tipifica, né, dentro do Código Penal, o crime de perseguição, tá? Então, como que acontece o crime de perseguição, né? Ele começa no mundo virtual, geralmente, principalmente, né, com as redes sociais e com o uso da internet, e ele vai para o físico, né? Então, ele é muito mais comum de acontecer contra as mulheres, e a gente também vai falar sobre isso, tá bom? Então, o que que esse código, né, especificado ele traz? Então, é uma lei, né, que trata do crime de perseguição, né, e ele, caso a pessoa seja condenada, ela tem de 6 meses a 2 anos de prisão, mas ela pode chegar a 3 anos com agravantes, né, como, por exemplo, quando é contra as mulheres, tá? E o que que é esse crime de perseguição? Né? Esse crime de perseguição ele começa quando a vítima ela começa, por exemplo, a perceber, né, que tá recebendo muita mensagem nas redes sociais, né? Você responde, tipo, você acha que beleza, né? Geralmente acontece quando um homem faz com uma mulher, mas tem casos também de mulher fazendo com mulher, né? Então, quando essa recebe mensagens insistentemente, né? Pedindo para sair, aí você desvia, você fala que não e tal, e a pessoa continua insistindo. Aí, por exemplo, você bloqueia a pessoa, e a pessoa arruma outro meio de entrar em contato com você, ela comenta insistentemente nas suas fotos, né? Ela, sei lá, arruma uma maneira de te enviar um e-mail. Muito comum, por exemplo, quando o cara está bloqueado de todas as maneiras, ele arruma uma maneira de, por exemplo, te enviar um Pix. E aí ele põe lá, tipo, 2 centavos no Pix, ele manda uma mensagem escrita para você, né? Ou usa os seus amigos, né, para te mandar recados, né, insistentemente. E aí começa a se configurar um crime, né? Quando você já deixou bem claro que você não quer aquele tipo de contato e o cara continua insistindo, né? Então, como que esse crime ele começa a se configurar como crime de fato, né? Quando ele ocorre, por exemplo, quando ele começa a acontecer através de ameaças, né? Quando ele acontece através de perseguições, né, que aí já vai para o mundo físico, quando o cara, por exemplo, ele começa, vai no seu trabalho, vai nos lugares que ele sabe que você frequenta, né, ele começa a afetar o seu psicológico, e aí você começa a ficar com medo de sair de casa, você começa a mudar a sua rotina, você já bloqueou ele de todas as maneiras, ele começa a criar perfis falsos para poder te seguir, para poder se comunicar com você, né, ele tenta invadir os lugares que você frequenta. Aí, por exemplo, você para de ir para academia, você para de ir para casa de determinadas pessoas, você ia num determinado bar, você já não vai mais, você começa a ter medo de sair de casa porque você não sabe se ele está na esquina, ele começa a te perseguir de carro, né? Ele vai no seu trabalho, ele sabe onde é o seu médico, ele vai na porta da sua igreja, ele conhece o pastor, o padre, sei lá, e ele começa, né, a frequentar esses lugares para poder estar perto de você e para mostrar que ele está ali, principalmente, né? Ele começa a te vigiar numa festa, ele começa a te vigiar na hora do seu almoço, né? Então, quando tudo isso começa a ficar constante, isso já é considerado crime, tá bom? E aí a vítima começa a ficar com medo do perseguidor e ela começa a não frequentar esses lugares, inclusive ela pode até começar a não querer frequentar o trabalho, né? Porque às vezes ele pode estar no seu trabalho também, né? E aí as tentativas de contato, ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Então ele passa a tentar te encontrar de alguma forma, né? Ele passa a tentar te constranger, ele fica na porta da sua casa, né? E aí isso começa você começa a se sentir ameaçada, né? A sua integridade física, né? E aí como que pode ser feita essa denúncia, né? Então, como que a gente pode denunciar? Você pode denunciar pela delegacia virtual, né? E eu vou deixar aqui embaixo todos os dados para você poder fazer essa denúncia, ou você pode fazer a denúncia numa delegacia física, né? Em qualquer delegacia você pode ir. O mais importante é você dizer, quando você faz um boletim de ocorrência, que você quer que essa pessoa seja investigada, você quer que essa pessoa responda um processo, né? Você precisa deixar muito claro que precisa de uma representação, né? Você precisa dizer isso para a polícia que você deseja que essa pessoa seja processada, né? Porque senão não tem como a investigação acontecer, tá? Então você precisa deixar muito claro que é isso que você quer, tá? Então, com relação a essas diversas perseguições, né, que começam a acontecer repetidamente, os perfis, né, vários perfis te seguindo, te mandando mensagens, você vai descobrindo que é tudo a mesma pessoa, né? Então, isso está configurado o crime, né? E aí você precisa fazer essa denúncia. E aí, como que você pode fazer? Você pode fazer os prints das conversas, mas geralmente os prints eles podem ser alterados, né? Podem ser manipulados, enfim. Então, o ideal é que você reúna provas para que você possa provar que aquilo está acontecendo, né?
E aí você, por exemplo, você pode ter testemunhas, né, que vê essa pessoa em vários lugares ali te seguindo, né? O ideal é que você faça isso, né? Que você não apague nada, que você mostre os seus perfis, né? Para que aquele print não seja considerado adulterado, né? Mas o ideal é você ter testemunhas, por exemplo, que vê o fulano atrás de você, né? Que vê que ele tá em todos os lugares, que vê as mensagens que ele te manda, tá? E aí, quando que vem o agravante com relação às mulheres, tá? O agravante com relação às mulheres, ele acontece por razões de, primeiro, quando o crime for praticado num contexto de violência doméstica e familiar, né? Que aí tem a ver com o tipo de violência que as mulheres sofrem dentro de casa, né? Com relação à lei que a Lei Maria da Penha já especifica. Nesses casos, o agressor ele geralmente tem alguma relação íntima, ex, né? Ou é o ex-marido, ou é o ex-namorado, né? Enfim. E ele tem alguma relação familiar, né? E aí, quando a conduta é praticada com relação ao menosprezo por ser mulher, né? A discriminação da condição de mulher, né? E aí acontece, né, que aí inclui os agressores que nunca tenham tido contato com essa vítima, né? Mas geralmente acontece quando o cara é um ex, né? Aí ele quer te impedir de ter um outro relacionamento, então ele fica te seguindo, fica te perseguindo, né? Às vezes acontece o caso dele começar a perseguir o cara que você tá saindo, né? O seu atual. Acontece também de mulher seguir mulheres, né? Então é importante vocês entenderem que a partir do momento que essa pessoa começa a insistir em fazer contato com você por meios virtuais e por meios físicos, isso aí já não é mais normal, tá? Quando você se sente invadida, né? Quando a sua liberdade é perturbada, quando a sua privacidade ela é perdida por conta dessa pessoa, quando você começa a ficar com medo, começa a ficar com receio, isso já não é mais um contato de uma pessoa que passou pela sua vida, ou às vezes de uma pessoa que nem te conhece, né? Então, a gente já tem aí casos de pessoas famosas que passam por essa situação de ter alguém, né, o tempo todo ali atrás dela, descobre o endereço, descobre onde trabalha, descobre os lugares que frequenta, para onde foi viajar, né, descobre a creche, a escola que os filhos dessa pessoa frequentam, né? Então, assim, isso é crime, tá? E é importante você fazer essa denúncia e deixar claro na delegacia que você quer que essa pessoa seja investigada, que essa pessoa seja processada, para que você. E reunir provas, né? Para que você tenha a sua integridade devolvida, a sua privacidade devolvida, a sua liberdade devolvida. Tá? Então é isso, vou deixar os dados aqui embaixo e qualquer dúvida é só escrever pra gente. Até o próximo vídeo.